Coríntios, capítulo 1, vamos ler o verso 18, que eu tomei como base nessa noite para as breves palavras que vamos aqui mencionar nessa noite, nessa mensagem que Deus colocou em meu coração. A mensagem que Deus colocou em meu coração, ela traz por título, então, o título escolhido é O Paradoxo da Cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Hoje foi cantado vários louvores, já foi falado aqui sobre Cristo crucificado. Louvado seja o Senhor. E a palavra é o paradoxo da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Louvado seja Deus. Os irmãos estão achando importante. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta ali, eu quero fazer um breve comentário aqui sobre essa escrita, que Paulo escreveu a esses irmãos daquela igreja, que fala muito conosco até nossos dias e vai continuar falando até o fim do mundo, até a consumação do século. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Uma palavra maravilhosa que nós fizemos leitura aqui, esse versículo poderoso, dessa palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Corinto. Louvado seja o Senhor. Então, aqui nós vemos Paulo falando sobre a situação, a circunstância, sobre o Cristo crucificado naqueles dias. Eu estava meditando, irmãos, desde quinta de madrugada. Eu estava lendo a palavra de Deus, muito preocupado com a pregação de domingo. Eu sabia que eu ia ter que pregar hoje à noite para a família da fé, para a igreja do Senhor, e dizendo a Deus: Senhor, me ajuda a pregar, dá-me uma palavra, e eu pensando também num dia que nós faremos comunhão da ceia do Senhor, e abrindo a Bíblia aqui em Coríntios, me deparei com esse versículo, com essa palavra, a palavra da cruz, a mensagem da cruz. Nós cantamos antes a mensagem da cruz, e Paulo aqui, ele falou para os irmãos lá, dizendo que essa palavra, essa mensagem da cruz de Cristo, a crucificação de Jesus, para aqueles que perecem, para os perdidos, ela é uma loucura, e é uma loucura mesmo, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Como explicar isso, irmão Lucas? Essa mensagem, essa palavra. E aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava escrevendo aos irmãos de Coríntios, pouco tempo depois daquele homem, filho de Maria, uma jovem mulher, da família do José. Eram carpinteiros. José era um homem humilde, pobre. Maria também, muito pobres, todos tiveram estalagem, mas esse casal, não teve estalagem. Inclusive no dia, que essa mãe deu à luz a esse menino, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus. Mas o apóstolo Paulo estava falando aos irmãos que estavam um tanto quanto confusos em seus pensamentos naqueles dias. Podemos ver que antes, uns versículos antes, Paulo está escrevendo porque ele percebeu que havia dissensões naquela igreja, Uns diziam: não, eu tenho admiração, eu sou fã de Apolo, um grande pregador, com grande eloquência, com grande poder de convencer o público com a sua mensagem, com o seu discurso, com a sua pregação. Eu sigo ele, eu sou fã de Apolo,
né? Outros diziam: não, eu sou fã de Paulo, né? Um grande pregador, muito sábio, né? Que prega com poder, com autoridade, cura os enfermos, repreende os demônios, as pessoas são curadas, né? Através do ministério de Paulo. Outros dizem: não, eu sou de Cristo, aquele, né? Que foi crucificado, um grande pregador, né? Um grande homem, reconhecemos isso, né? Então Paulo estava dizendo, né? E ele falou ali aos irmãos, dando orientação, e ele disse então antes: olha, foi crucificado, né, Paulo por vocês, né? Alguém desses que vocês estão citando que foi crucificado? Não, foi Cristo que foi crucificado por todos nós. Então, né, nós falamos de Cristo, né? O centro de tudo é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que na verdade foi levado à cruz, né? Aquele que foi pregado, foi torturado, sangrou e morreu, né? Mas certo é que no terceiro dia ele ressuscitou. Ele não está morto, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu ao céu, ele apareceu por 40 dias a muitas pessoas, uma só vez a 500 pessoas. E ele foi ao céu, subiu ao céu e está à direita de Deus. E esse mesmo Jesus voltará para arrebatar sua igreja, para buscar os seus. Então Paulo estava explicando isso. Mas naquele contexto, irmão Lucas, como explicar isso, né? Umas pessoas pensavam que Jesus era um homem simples que foi condenado. Ele foi contado com os malfeitores. Ele era um dos condenados à morte de cruz por Roma, né? Ele foi condenado juntamente com aqueles 2 salteadores, né? Então muitas pessoas tinham suas opiniões divididas. Então Deus levanta o apóstolo Paulo para escrever esta poderosa carta, entre outros escritos. O apóstolo Paulo foi usado por Deus com sabedoria divina para sistematizar, né, os ensinos de Jesus, para explicar, para esclarecer aquilo que era difícil de se entender na época, inclusive até hoje, graças a Deus, porque Deus levantou Paulo para então trazer os seus ensinos e clarear a nós também. E quando chega no versículo 18, que ele diz: a palavra da cruz é loucura para quem perece. A mensagem da cruz para os perdidos é uma loucura, né? Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Louvado seja o Senhor, né? O poder não está no pregador, está na mensagem da cruz. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Então, irmãos, graças a Deus que Deus levantou o apóstolo Paulo, então, naqueles dias, a clarear para os irmãos de Coríntios e para nós nesses dias. Então, irmão, eu estava pensando, orando a Deus, e Deus colocou em meu coração, né, de citar alguns pontos aos irmãos nessa mensagem da cruz. A cruz de Cristo, sim, ela parece, né, parece uma coisa difícil de se entender. Como aceitar, né, que aquele condenado, aquele crucificado, aquele que estava sendo morto ali, né, seria o salvador de toda a humanidade. A única chance de ir a Deus, a única chance de ir aos céus é somente através de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Deus senão por mim. Louvado seja o Senhor, né? Eu posso, parece, imaginar Jesus sendo pregado na cruz para quem estava a assistir. Quem passava e gingava a cabeça, desdenhando, né? Ele estava com seus braços abertos, né? Como quem diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu tenho alívio para vocês. Vocês podem estar me vendo como um fracassado, como um perdedor, como quem aqui, né, não tem mais chance, né, aqui vou morrer. Não, mas ele estava dizendo: eu tenho alívio para vocês. Esse sacrifício é por causa de vocês. Esse sacrifício é para salvar todo aquele que der crédito, aquele que valorizar a mensagem da cruz. Louvado seja Deus. Irmãos, como entender isso então? Né? Outro dia o irmão Lucas estava pregando aqui, ele falou algo, me chamou a atenção, né? O reino de Deus parece uma coisa como se fosse de ponta cabeça, né?
Parece que ele é tudo ao contrário, que através da palavra de Deus, né, o próprio Senhor diz, né, feliz é aquele que chora, né? Feliz é aquele que chora, porque ele será consolado, né? Feliz é aquele que, né, está triste, porque ele será alegre. Louvado seja o Senhor. Então, se nós pensarmos bem, né, a caminhada do reino, o evangelho do Senhor, o caminho da salvação, é como quem anda na contramão, né? Parece tudo ao contrário. Louvado seja o Senhor. E nós observando aqui, nós podemos ver, né? E eu não critico, né, os irmãos que estavam vivendo naqueles dias. Eu não posso criticar eles, né? Porque eles tinham uma ideia, né, humana das coisas, assim como nós temos. Se nós não tiver a graça do Espírito Santo de Deus, pensamos de forma humana e não vamos conseguir entender. Mas se nós buscarmos a sabedoria do céu, a sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria divina, então vamos entender, né? E a palavra de Deus diz que quem quer sabedoria, pede a mim e eu darei. Louvado seja o Senhor. Ele dá liberadamente o seu Espírito Santo, o Espírito da sabedoria. Louvado seja o Senhor. Então, aquele que nessa noite quer sabedoria celestial, sabedoria divina, pede ao Senhor que Ele tem para te dar. Então você vai poder entender. Nós poderemos entender as coisas espirituais, né, como homens e mulheres espirituais. Louvado seja o Senhor. Se nós olhar para a mensagem da cruz, se nós olhar para a crucificação de Cristo, né, de uma forma a querer entender humanamente, né, vai nos parecer loucura. Tem tantos sábios que falam sobre o assunto, né, e as opiniões se dividem, né, e se for entender humanamente, ficaremos confusos. Louvado seja o Senhor. Mas se nós pedir a Deus, Senhor, através do Teu Espírito Santo, me faz entender a mensagem da cruz, me faz entender esse mistério, e com certeza, aquilo que parece loucura para muitos, se transformará em poder de Deus, para salvar todos aqueles que disserem sim para Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Porque Cristo crucificado contraria os princípios que norteiam o pensamento humano, né? Contraria, né, os princípios que norteiam. Não tem como entender isso, né, humanamente. Louvado seja Deus. Só se discerne espiritualmente. Aqui, irmãos, o pregador Billy Graham, ele escreveu uma frase que me chamou a atenção, né, sobre Cristo crucificado, né? Ele escreveu assim: Deus provou o seu amor na cruz, quando Cristo pendurado ali sangrou e morreu. Ali era Deus dizendo ao mundo todo: eu te amo. Amém? Louvado seja Deus. Agora, né, é uma mensagem poderosa. Deus, através do seu Espírito Santo, usou esse homem a dizer isso. Deus provou o seu amor na cruz, né? Ali ele estava. Não precisa aqui citar os passos da crucificação. A crucificação, né, o instrumento cruz era a forma, a maneira mais cruel e ignominiosa de infligir a morte de um condenado. Escolheram essa forma para tirarem a vida do nosso mestre, de matarem Jesus crucificado, né? As piores dores, a pior tortura, e Jesus Cristo se entregou para passar isso, para passar o pior, aquilo que nós não conseguiria. A cruz mais difícil, né, o sacrifício mais difícil, Ele suportou por mim e por você, por nós na cruz, para que nós fosse livre do castigo, para que nós pudesse dizer: em Cristo eu sou vencedor, em Cristo eu estou livre, né, da condenação, estou livre porque Ele me garante a vida eterna, Ele pagou o preço por mim e agora estou livre. Louvado seja o Senhor. Então, ali era o próprio Deus dizendo: eu amo vocês. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui agora, né? Vocês não estão entendendo, né? Estão desdenhando, estão gingando com a cabeça, né? Estão dizendo: olha, se fosse Deus mesmo ia descer da cruz, né?
Se é que ele fosse um salvador, ganhou muitas pessoas, salvou muitos, curou enfermos, expulsou demônios, né? Pregou muito bem, arrastou multidões, e agora olha o seu estado, né? Mas ele estava a dizer: vocês não entendem agora, mas é por amor a vocês que eu estou aqui. Louvado seja Deus. Mas não ficou confuso não, para quem estava a observar, né? O próprio centurião, aquele responsável pela centúria de soldado, ele disse, quando morreu Jesus, quando ele disse: Pai, está tudo pronto, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele morreu na cruz, diz que a terra tremeu, houve um terremoto, muitos mortos foram ressuscitados no momento e apareceram na cidade para muitas pessoas, houve trevas desde o meio-dia, um eclipse solar com escuridão até as 3 da tarde, e então esse homem disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ele estava a dizer: eu amo vocês, por isso que eu estou aqui. Jesus está a dizer para você nessa noite: não importa o que aconteça, não desista, não murmure, não reclame de Jesus. Ele nos ama, ele pagou o preço mais alto por nós na cruz do Calvário. E então outro sábio, né, pensador, né, ele disse, Agostinho, irmãos, ele disse: você quer saber o seu valor? Então olhe para a cruz de Cristo. Você vale um Deus crucificado. Você vale um Deus crucificado. Jesus Cristo, o próprio Deus, estava na cruz sendo pregado, sendo morto. Aí você se pergunta: mas tanta coisa que acontece comigo, parece que eu sou desprezado, eu não tenho valor para ninguém, a sociedade me rejeita, as coisas não dão certo, eu não tenho sucesso, eu não tenho valor. Você quer saber quanto você vale, né? Será que você é insignificante, não é nada? O que você é para Jesus? Você quer saber o seu valor nessa noite? Olhe para a cruz de Jesus. Você vale, não simplesmente, você vale um Deus pregado na cruz. Você vale um Deus que entregou a sua vida por você. Você vale um Deus. Quantas das vezes a ansiedade, a depressão, a angústia nos coloca para baixo, e nós dizer: não tem mais jeito, muitos tiram sua vida, muitos pensam: olha, para mim não, para todos dá certo, para mim não dá certo, todos conseguem, mas eu não vou conseguir, eu não consigo me libertar, eu não consigo me curar, eu não consigo sucesso. Você vale um Deus pregado na cruz. Se você quer saber quanto você vale, olhe para a cruz de Cristo com os olhos da fé, né? Você pode olhar com os olhos da fé, com o teu pensamento ligado no trono, olhar para Cristo durante todo aquele dia, desde as 9 da manhã, né? A sessão de tortura, estava lá, humildemente, não rejeitou. Quando disseram: coloque tua mão para cá, condenado, ele estendeu sua mão para ser pregada. O outro disse: não te faz, coloca outra mão aqui. Outro cravo sendo pregado na mão. Agora cruze os pés, vamos atravessar com um prego os teus pés, né? Ele estava demonstrando o seu amor por todos nós. Você vale um Deus que escolheu dizer: Pai, eu vou para morrer pelo homem, eu vou para morrer pelo homem. E você vale isso. Então você vale muito, você tem valor, né? Pensa no valor que você tem. A Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que todo mundo perdido, né? A sua alma vale mais do que todas as nações, todo ouro, toda a riqueza, todas as glórias terrenas, todo o planeta Terra. Tudo isso vale menos do que você, tendo a sua alma entregue para Jesus Cristo. Você vale muito mais do que isso. Uma alma salva vale mais do que todo mundo perdido. Louvado seja Deus. Outro pregador, Martinho Lutero, ele falou sobre a mensagem da cruz, sobre a cruz de Cristo, para que nós pudéssemos entender, né? Ele estava a pensar em Cristo na cruz, ele também comprometido com a pregação do evangelho de salvação, né? Ele estava então a pensar nisso, e ele aconselhou-nos a todos os dias, vamos dizer assim, pensar em Cristo e o que ele passou por nós, né? Ele disse: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, né? Não deixe isso no esquecimento. Inclusive a ceia do Senhor, né, nos é dada para que nós faça isso em memória, para que nós não esqueça.
Ah, mas faz 2023 anos isso. Não, é como se fosse ontem. Louvado seja o Senhor. Então vivamos como se Cristo fosse crucificado ontem, né? Vivemos como se Cristo houvesse ressuscitado hoje pela manhã bem cedo, né? É novo isso, né? Louvado seja o Senhor. E viva também como se Cristo fosse voltar amanhã no primeiro horário do dia. Louvado seja Deus. Então viva pensando, meditando, se entregando como se Jesus fosse crucificado no dia de ontem, né? Também viva intensamente como você estivesse sabendo que ele ressuscitou hoje de manhã bem cedo, e também como se ele fosse vir buscar sua igreja amanhã na primeira hora do dia. Louvado seja o Senhor. Cuide da sua família, cuide do seu trabalho secular, cuide dos compromissos, claro, como se ele fosse demorar para voltar, mas esteja preparado, né, para que a qualquer momento, se ele vier, não te pegue de surpresa. Louvado seja o Senhor. Te entrega ao Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, ensina a viver no centro da tua vontade, viver segundo a sua vontade. Eu quero dar valor ao evangelho que o Senhor trouxe, a boa nova. Eu quero valorizar o seu sacrifício na cruz do Calvário, para me garantir liberdade, Senhor, da prisão do pecado, né, dos demônios, do diabo. Louvado seja o Senhor. Então vivamos, né, intensamente na presença do Senhor. Então aqui, irmãos, nessa palavra, o apóstolo Paulo, ele estabelece, né, o que parece algo sem lógica, né? Ele fala sobre essa situação, parece que sem nexo, né? Paulo estava esclarecendo aos irmãos, né, sobre a cruz de Cristo, aquele Cristo crucificado, né? Para aquele momento era tão difícil para aqueles irmãos, mas graças a Deus que eles entenderam. Porque, irmãos, os judeus, eles esperavam um Messias, eles liam a lei, os livros, os profetas, e eles esperavam um Messias Salvador, né? E agora, naquela época, os romanos escravizavam os judeus, né? E essa questão de crucificação, me parece, eu li algo que só num dia eles crucificaram 1000 pessoas, 1000 homens, né? E isso é para dar exemplo aos demais a não se rebelar sobre o Império Romano, né? E então Roma escravizava os judeus, eles dominavam com mão de ferro, né? Eles escravizavam, colocavam alguém da sua confiança lá, inclusive dos próprios judeus, para sacrificar, para judiar, para roubar os próprios irmãos. Louvado seja o Senhor. Então eles viam nisso, e eles, lendo a lei, os profetas, eles diziam: nós esperamos o Messias, ele virá nos salvar, esse Messias virá nos resgatar, ele virá nos livrar das mãos de ferro desse Império Romano. Vai vir um poderoso, vai vir alguém que vai fazer a diferença, e ele vai mostrar para esses aí como é ter autoridade e poder. Eles esperavam um Messias cheio de poder sobrenaturais, cheio, né? Eles esperavam um Messias assim. Mas daí, como o reino de Deus é algo sem lógica, parece, para aqueles que estão perdidos. Os judeus não conseguiram ver isso, né? Os judeus, eles olharam aquele pregador pobre, que não tinha nem aonde nascer direito, né? Aquele homem que surgiu, um pregador, né? E pregou a boa nova de salvação, e agora foi condenado, foi para a cruz. Eles não estavam entendendo, né? Esse aí é o nosso Messias, né? Então eles não aceitavam, eles esperavam alguém que fosse libertá-los. E agora, como vamos aceitar que esse homem, agora ele foi morto pelo próprio Império Romano, como é que nós vamos aceitar ele como nosso Salvador, como nosso Messias? Então eles estavam naquela situação, né? Porque eles estavam pensando com seus pensamentos naturais, né? Eles estavam pensando com sua sabedoria humana. Outro maluco estava pregando aqui sobre a questão, sobre a sabedoria terrena humana, né? Não tem como entender as coisas do reino, as coisas espirituais, forçando um pensamento positivo ou tentando entender humanamente, só vai dar confusão, né? Louvado seja o Senhor. E então os judeus estavam nessa situação, eles não entenderam, e Paulo estava a falar então para os judeus que pensavam desse jeito. Os gregos, todos inteligentes, né? Eles pensavam assim, eles desdenhavam de Jesus, né? Como pode um Deus, um Messias, um Salvador, um que se diz filho de Deus, morrer de uma forma tão humilhante?
a forma mais cruel e ignominiosa, né, este homem enfrentou. Não, então eles estavam com suas mentes confusas, e Paulo então diz esse grande e poderoso versículo: isso para vocês parece loucura, né? A mensagem da cruz, Cristo crucificado, parece uma loucura para vocês, né? Para aqueles que perecem, para aqueles que estão perdidos, mas para nós, disse Paulo, a mensagem da cruz é poder de Deus. A palavra da cruz é poder de Deus para salvar, para curar, para libertar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os judeus entendiam, e se sabe, pela própria lei, que quem morresse na cruz era maldito. Todo aquele que morresse na cruz era um maldito, então eles tinham esse conceito, porque está em Deuteronômio 21 isso escrito, mas para os crentes salvos, Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no lugar, Ele se fez maldição para livrá-los, para nos livrar da maldição da lei. Para os judeus, Cristo na cruz era como que não tinha uma real noção da sua identidade, era como quem não tinha noção do seu valor como indivíduo na sociedade, Eles estavam a ver ali alguém condenado, como falei antes, que também estava contado junto com os condenados à morte, Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas para os crentes salvos, Paulo estava dizendo que através de Cristo, ele estava trazendo paz pelo sangue da sua cruz, e trazendo harmonia entre os céus e a terra. Ele estava ligando novamente, Ele estava fazendo uma ligação novamente harmoniosa entre os céus e a terra, Então ele estava pagando o preço para que o homem fosse ligado novamente a Deus. Paulo aqui estava dizendo também que aos judeus entendemos que maldito todo aquele que não praticar as ordenanças escritas na lei de Moisés, Para os crentes salvos é poder de Deus, porque Cristo é bendito de Deus. Cristo na cruz, diz a palavra de Deus que ele riscou a promissória, aquela cédula que era contra nós, Sabe como é que você tem uma dívida alta e alguém vai lá e paga a sua dívida, E a rúbrica acontece na promissória, pago, alguém pagou essa conta, e agora ele mesmo pega essa promissória, aquela cédula que era contra a humanidade, e ele leva consigo, E ele leva e crava na cruz, E ele expõe publicamente isso, ele crava na cruz, ele mesmo riscou, ele pagou a dívida, Ele pagou a dívida e pegou consigo a nota, aquilo que nos acusava, aquilo que era condenatório para nós, e ele cravou na sua cruz. Ninguém pode cobrar uma dívida quando o outro pagou por ele, e tem a confirmação, tem o comprovante de pagamento. Jesus pagou nossa dívida, Jesus pagou o nosso preço na cruz do Calvário, ele tomou consigo o comprovante do pagamento, e ele cravou em sua cruz. Ninguém pode o acusá-lo, porque Jesus vai dizer: olhe para minha cruz, eu paguei a dívida. O Senhor Jesus pagou a nossa conta. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Olha o que o mesmo apóstolo Paulo, ele disse, irmãos, aos irmãos de Colossos, no capítulo 2 está escrito, ele disse: riscou a cédula que era contra nós, tomou consigo e cravou na cruz. Louvado seja Deus. Para os judeus a cruz era o fracasso e derrota para o crucificado, A cruz era o pior fracasso, a derrota, Aqueles salteadores que foram condenados, quando Jesus ali estava sendo crucificado, um deles disse: olha, nós estamos aqui porque nós devemos esse preço, a sentença é essa, mas esse nada fez, esse nada fez, nós estamos aqui, estamos conscientes disso. Então, para todos que estavam a assistir, aquilo era um espetáculo para as pessoas, que viam ali umas pessoas que fariam mal à sociedade, então estavam sendo executados em forma de justiça,
né? E então a cruz para os próprios judeus, aqueles que deveriam aceitar o seu Messias, aqueles que deveriam abraçar o seu Salvador, né? Eles negaram: não, esse não queremos. Mas como é que eu vou condenar esse homem? Disse a autoridade. Como é que eu vou condenar? Eu não vejo nenhuma falha nesse homem, né? Olha, eu vou lavar minhas mãos, então eu não vejo nada de errado nesse homem. Os próprios judeus negando, né? Entregaram ele para ser morto. Disseram: olha, que caia sobre nós, nossos filhos, sangue, se é que ele é inocente. Louvado seja Deus. E ali então estava Jesus, né? Então eles viam como um fracasso, como uma derrota. Mas para os salvos, Paulo quis dizer: a cruz de Cristo foi a sua vitória sobre Satanás e os demônios. Aos irmãos de Colossos ele escreveu também dizendo que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs em público, e sobre eles triunfou. Louvado seja o Senhor. Então aquilo que estava em domínio de Satanás, aquilo que estava em domínio dos demônios, o Senhor foi lá e tomou da sua mão. Ele se entregou na cruz, ele pagou o preço. Agora você não pode fazer o que tu quer com os meus, com aqueles que eu paguei o preço, com aqueles que disserem sim para mim, né? O domínio, a autoridade, a posse não vai estar mais com você. Diz a palavra do Senhor que no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, né, antes ele foi às profundezas do inferno, né, e ele tomou das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte. Ele ao ressuscitar disse: todo poder me foi dado, assim na terra como no céu. Todo poder está nas mãos de Jesus. Então ele despojou todos os principados e todas as potestades. Então nós somos livres para servir ao Senhor. Nós podemos ter certeza e convicção que nós vamos morar no céu com o Senhor, não porque nós somos bons, não porque nós fizemos alguma coisa, né, de bom, não, mas porque Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário e nos garante a vida eterna. Paulo falando sobre o poder da mensagem da cruz, né? Ele disse: por mais que essa mensagem da cruz pareça loucura para os perdidos, para nós salvos ela é gloriosa, poderosa, né? Para os povos que não conhecem Deus, a crucificação de Cristo é uma loucura. Paulo disse um mistério, irmãos, aos irmãos de Coríntios também, no versículo 25: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, também a fraqueza de Deus é mais forte do que eles. Paulo estabelecendo, né, reconhecendo o poder da mensagem da cruz, né, ele diz algo muito poderoso. Ele disse: nada me aconselhei, nada me propus saber entre vós, senão Cristo crucificado, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ontem o irmão Lucas estava pregando aqui falando sobre a sabedoria dos homens, né? A sabedoria humana, né, pode ser comprada, né? Pode ser buscada através de muitos livros, né, fazendo cursos e tantas coisas, né? Mas a sabedoria de Deus, ela é diferente. Paulo aqui, ele estava falando, né, dizendo aos irmãos, quem sabe alguém poderia, né, ter uma admiração por Paulo pela sua sabedoria, os seus conhecimentos, e realmente ele era muito inteligente, ele tinha uma boa formação. Mas quando Paulo foi chamado por Deus, que ele conheceu a verdadeira sabedoria, que ele conheceu o poder de Deus, diz que tudo aquilo que ele conhecia, ele considerou como nada, né? E ele falou uma palavra até bem, né, que ele disse: olha, aquilo lá para mim não serve de nada, né? Eu agora é Cristo na veia, né? É Cristo, eu quero saber de Cristo, eu quero saber daquele que foi crucificado, eu quero falar sobre ele, isso é o tudo para mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então ele disse: eu nada me propus saber entre vocês, eu nunca quis dar uma de inteligente no meio de vocês. O que eu quero saber é de Cristo e Cristo crucificado. Isso é o tudo que eu e vocês precisamos saber e viver. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a mensagem da cruz
ela é muito poderosa. Aleluia, louvado seja o Senhor. Se você disser para alguém: olha, aquele Cristo que morreu por nós, Ele pode mudar a tua vida. Aquele Cristo que morreu crucificado, aquele Deus que se entregou a sua vida por nós, se você disser sim para Ele, se você der crédito para essa palavra que eu estou a te dizer, a tua vida vai ser mudada, a tua vida vai ser transformada. Louvado seja o Senhor. E isso acontece porque a palavra da cruz é poderosa. Louvado seja o Senhor. Alguém que não quer dar crédito vai achar que é uma loucura. Louvado seja o Senhor. Mas Paulo também disse, né, que ele era louco por Cristo, louco pelo reino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele estava a dizer: não é com sabedoria de homens. O que eu não quero jamais é que você se apoie em sabedoria humana. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas no poder de Deus. Louvado seja Deus. Sentindo o poder da mensagem da cruz, Paulo também disse, né, aos irmãos de Gálatas, né, aos Gálatas, aos irmãos da Galácia, ele escreveu dizendo: não me glorio de nada, a não ser na cruz do nosso Cristo. Pela cruz de Cristo o mundo está morto para mim, e eu morto para o mundo. Louvado seja o Senhor. Olha o poder da mensagem da cruz, olha o poder da cruz de Cristo, né? Paulo estava dizendo, né, sabendo dos seus dotes, digamos assim, sabendo dos seus conhecimentos, do que ele era, do que ele foi, né, o cidadão que ele era reconhecido entre os judeus e também pelos romanos, né, ele abriu mão de tudo isso, né, e ele disse: eu não tenho nada do que me exaltar, eu não tenho nada do que me gabar, eu não tenho nada do que me gloriar, a não ser na cruz do nosso Cristo, porque ela foi suficiente para que o mundo morresse para mim. Eu não tenho interesse nenhum mais no mundo, nas coisas daqui. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, disse ele. Eu quero saber de Cristo e o Cristo crucificado. Eu também estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Olha o poder da mensagem da cruz. Ele faz o mundo morrer, aqueles desejos, né, aquelas coisas, aqueles sentimentos que sentíamos pelo mundo, isso nada mais vale, né? E o mundo nos considera e nos vê como mortos, porque nós vivemos para Cristo, pelo poder transformador da mensagem da cruz. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar os irmãos para estarem em pé. As horas têm passado e eu quero concluir nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus venha revelar aos corações dos irmãos, e que essa mensagem da cruz seja replicada, né? Que eu possa todos os dias, sendo possível, pregar a mensagem da cruz para alguém, né? Que eu possa um dia ter mais e mais a sabedoria de Deus, a poder, né, transmitir a mensagem da cruz, o evangelho de salvação, né, o poder de transformação dessa palavra, dessa mensagem que um dia me alcançou e alcançou você, né? Para concluir essa palavra, eu quero dizer aos irmãos, né, que em Cristo na cruz, né, Deus então transformou a cruz, né, a maldição da cruz, como era vista, em bênção, né? Porque a maior bênção de toda a humanidade foi Cristo se entregar a morrer na cruz para a salvação de todos aqueles que creem. Deus transformou a vergonha da cruz em glória, Deus transformou a derrota da cruz em vitória, Deus transformou o mal da cruz em bem, Deus transformou a loucura da cruz em sabedoria divina. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar juntamente com você, né? Renovemos nosso propósito com Deus, se entreguemos ao nosso Deus, renovamos nossa aliança com o Senhor, né? Medite no valor que você tem, medite no quanto Deus se importa com você, né? Ele quer o melhor para a sua vida, Ele quer o melhor para nós, e Ele preparou já o melhor, Ele já fez o maior milagre, Ele já fez, né, o tudo que nós precisamos e precisávamos, né, e vamos precisar, né,
olhar para a cruz de Cristo, né, e ter certeza na vida eterna com Deus para todo sempre, ter nosso pecado perdoado, a nossa dívida paga, né, e poder ter o direito a entrar nos céus para estar com o Senhor para todo sempre. Eu quero dizer aos irmãos que nos dias que vivemos temos que orar, pedir sabedoria do Espírito Santo, porque há muitas filosofias, muitas teorias, né? Nós sabemos que se nós não vigiarmos, né, muitas informações de um novo evangelho, de uma coisa nova, para que nós venha perder o foco, né, no genuíno evangelho do Senhor Jesus. Como Paulo estava a dizer, né? O que importa nós saber é Cristo e o Cristo crucificado por nós. Louvado seja o Senhor nosso Deus, né? Renova a tua aliança com Deus nessa noite, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo pode fazer. Louvado seja Deus. Eu quero orar contigo nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, através, Senhor, ó meu Deus, pela tua palavra que pregamos nessa noite, ó Senhor, pelo poder transformador da mensagem da cruz, da palavra, ó Senhor, da cruz, que parece loucura para os perdidos, mas é poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Ó Senhor, nós queremos confiar, nós queremos, Senhor, crer cada vez mais. Ó Senhor, alcança, Senhor, a tua bênção, ó Senhor, através de nós, a nossa família, aqueles da nossa família, Senhor, que ainda não se entregaram a Ti, que ainda não disseram sim para o Senhor. Ó Senhor, salva eles. Ó Senhor, aumenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos confiar, ó Senhor, mais e mais no poder transformador, o poder salvador, o seu poder em ação para salvar aquele que crê, para salvar os perdidos, Senhor. Ó meu Deus, salva os nossos familiares, liberta nossos familiares, Senhor. Ó Senhor, nós queremos ir morar contigo na glória, mas nós queremos levar nossa família também, aqueles nossos, Senhor. Ó meu Deus, salva, Senhor, transforma pelo teu poder, que a tua palavra venha alcançar, que a mensagem da cruz venha alcançá-los, Senhor. Ó meu Deus, ó Senhor, aquele, Senhor, que tem seus pensamentos humanos e não consegue entender, Senhor, e parece confuso essa questão, que o teu divino Espírito Santo venha, Senhor, clarear a mente de cada um, a entender o poder transformador dessa mensagem, a mensagem da cruz. Ó Senhor, eu quero pedir a sua bênção sobre a família da fé, eu quero pedir a sua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que aqui estão nessa noite. Ó Senhor, aquele que tem chegado enfermo até a tua casa, ó Senhor, em teu nome, pelo poder do teu nome, Senhor, nós queremos ministrar a cura. Ó Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Ó Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode, Senhor, acrescentar a fé, ó Senhor, a ponto de crer no milagre. Ó Senhor, agora vem com a cura. Ó Senhor, aquele que tem sido, Senhor, quem sabe cativo, Senhor, por espíritos de enfermidade, por espíritos opressores, Senhor, em teu nome agora nós queremos repreendê-los, todas as potestades, Senhor, porque o Senhor triunfou sobre eles, e é em teu nome, Senhor, que nós queremos repreender toda, Senhor, a potestade, ó Senhor, todo espírito ao contrário, ó Senhor, para que ele ou ela seja liberto pelo poder do teu nome. Ó Senhor, abençoa, Senhor, as famílias que aqui estão, abençoa, Senhor, esse que vem representar sua família, ó Senhor, levar a sua bênção para o seu lar, abençoa a família da fé, em no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.